Fala, povo do meu canal. Então, estamos indo para o episódio 8 de uma grande massa de revisão para o seu Enem. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora, de olho na vinheta. Então, senhores, no episódio 8 você vai trabalhar com coeficiente de solubilidade, quantidade máxima de soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Tá chatinho já esse conceito, não é bem? Sim, tá um pouquinho chatinho, mas você necessita para sua vida. Quando você vai fazer um tangue em casa, você pega a jarra, água, coloca o pozinho, solução. Só que existe uma quantidade máxima de soluto para você dissolver. Você já fez isso quando você coloca muito açúcar para dissolver, às vezes aparece um precipitado, um corpo de fundo, a mesma coisa o sal. Então existe um limite que você consegue dissolver, que você chama de solução saturada. Aí você olha no canal, que eu já classifiquei algumas soluções. Quantidade é 36 para 100 gramas de solvente. Isso é recorrente numa prova, eles colocarem em relação ao solvente. Perfeito? Ah, bem, os 100 gramas. O solvente que você usa é a água, tá? O solvente universal. Solvente para substâncias polares. Se você pensar em apolar, o solvente é outro. Relaxa que a gente pode falar isso em outros momentos. Não nesse exato momento, porque aqui o solvente é água. Beleza? Binho, então se o solvente é água, a densidade é 1 para 1. Então você pode chamar 100 gramas de 100 ml sem problema nenhum. Te mostra aqui, ó. Ok? Então você pode tranquilamente trabalhar 100 gramas com 100 ml, que a densidade é 1 para 1. Lembrando que o conversor de mudar massa para volume é a densidade. Então, senhores, fica muito fácil. Só que eles podem fazer em prova e a questão é um pouquinho mais chata, é uma prova mais chata. Eles levam a sério o conceito de soluto, solvente e solução. Para separar bem, eles fazem o seguinte: 36 gramas para 136 gramas de solução. Um novo coeficiente, depois eu falo sobre a temperatura, um novo coeficiente, só que agora em relação à solução. O corpo do texto está falando em relação à solução. E aí o que eu faço, Binho? Eu vou ter que colocar todo o meu cálculo em cima de coeficiente de solubilidade em relação à solução. E aí, senhores, o detalhe é o seguinte: quando você faz o seu suquinho lá, pega a água, pega o pó, pega a jarra e coloca, você tem uma soma do soluto com o solvente. Aí você vai elaborar um novo CS de soluto para a solução. Ah, bem, é só somar 36 para 100. Beleza. Se fosse 80, bem, 80 para 100. Aí somos 2, dá 180. Se fosse, mas nesse caso aqui, como eu dei o exemplo, 36 para 136. Foi de boa, senhores? Beleza. Bingo, e aí? Soluto, solução. Soluto, solução. A temperatura é de 25, porque o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Perfeito? Como assim, Bingo? Você tem soluções endotérmicas, exotérmicas, já resolvi questão aqui no canal, mas é bem fácil. Ou você dissolve o Nescau quente ou o Nescau frio. Qual que dissolve melhor, Bingo? O Nescau quente. Ok, perfeito. E fica muito fácil você entender. Então, senhores, a temperatura influencia sim. E isso aqui é uma constante, é fornecido na sua prova, ou na forma de gráfico, ou no corpo do texto, interpretando. Na forma de gráfico você vai tirar do gráfico e no corpo do texto você só interpreta. Só que tem algumas questões, e aí é um problema da questão do vestibular, você pode correr atrás disso aí você recorrer em relação a conceito. Tem algumas questões que consideram a quantidade de solvente como se fosse da solução. Eles falam, eu tenho 1 litro de solução, mas dão um coeficiente em relação à quantidade de solvente. A questão que eu vou fazer contigo agora fez isso, mas como eu adaptei para você entender com mais calma, eu adaptei ela, eu coloquei tudo em relação ao solvente. Beleza? Fica muito mais fácil, ok? Mas tem algumas questões que fazem isso. Aí você pode recorrer. Então, Binho, e agora o que eu faço? Agora, meu amigo, de olho na tela. Um estudante recolheu 1 litro de água em uma solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por 1 semana na temperatura ambiente, verificou-se a presença de cristais de sulfato de cobre em um volume de água final de 700 ml. Sabendo que a solubilidade de sulfato de cobre é 22,3 gramas em 100 ml de água, nessa temperatura, qual a massa em gramas de precipitado? Então, senhores, não é uma questão difícil não, né? Porque, bem, olha só, os dados que eu tiro de lá. O volume que você tem de água é de 1 litro. Então você tem 1000 ml, bem fácil. O coeficiente, ele falou, a solubilidade que você tem é 22,3 gramas para cada 100 ml de água. Lembra que eu adaptei a questão, tá? A questão original está falando em solução, mas ela foi aceita em relação ao solvente. Tanto que os alunos tiveram que correr atrás por causa dessa questão. Mas eu coloquei em solvente para adaptar para vocês. Então, bem, 22,3 gramas para cada 100 ml. Então você tem a quantidade de soluto para solvente. Lembra que é o CS, é a quantidade máxima de soluto. Não importa se é 100 gramas ou 100 ml se for a água, que a densidade é 1 para 1. Conversorzinho. E aí você vai fazer a relação agora. Como assim?
Se para 100 ml eu tenho 22,3, se você passar para 1 litro, que é o que você tem, você vai ter a solução saturada, que é a quantidade máxima de soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Se está no máximo, amigo, está saturado. O corpo fala isso, uma solução saturada. Então, se a solução é saturada, você vai ter também, pela proporção, se é 22,3 para 100, 223 para 1000, porque você multiplicou por 10. Você consegue perceber isso. Agora você está fazendo Enem, amigo. Você tem que ter essa lógica de relação. 100 para 1000, você aumentou 10 vezes. Então, bem, aqui vai ser 223 gramas. Ok. Só que aí o texto fala que você, depois de um certo tempo, evaporou uma quantidade de água, óbvio, e foi para 700 ml. Tá aqui, ó. O texto fala isso, que você foi para 700 ml. Então, bem, peraí, para 700 ml, isso quer dizer que eu não vou conseguir dissolver tudo o que eu tenho de 223, porque eu consigo dissolver na solução saturada 223 para 1000, 223 para 1000. Para 700, eu vou conseguir dissolver outro valor e vai sobrar um corpo de fundo. Tá bem, como é que eu faço a relação? Tá aqui, gente, ó, 223 para 1000, a massa que eu vou conseguir dissolver para 700 ml, 156,1 grama. Aí você faz a continha direitinho, já mostrei aqui para vocês uma regra de 3, até você pode facilitar na hora da prova, cortar 2 zeros daqui e 2 zeros daqui, aí fica 223 vezes 7, dividido por 10. A conta fica muito mais fácil quando você corta zeros. Então você tem 156,1 gramas, aí o que eu fiz agora? A diferença. Por quê, bem? Ele quer saber o que você não conseguiu dissolver. Para 1000 você consegue dissolver 223, para 700 você vai conseguir dissolver menos. Óbvio, né, bem? 156. Então vai ter um corpo de fundo, vai ter um precipitado, um corpo de chão. Esses sinônimos, amigo, vai colocando na cabeça. Corpo de chão, cristal, corpo de fundo, na hora da prova eles vão fazer isso contigo. Beleza, beleza, bem. Então vai ter 223 para 1 litro. Binho, para poder saber a massa precipitado, para 0,7, que é a mesma coisa que 700 ml, para 0,7 litros vai ser 156, você fazendo a diferença, dá 66,9 de massa de precipitado. Binho, a questão não foi difícil, não. Não, gente, ela é mais interpretativa e tem que tomar um cuidado, às vezes, com o corpo do texto, como eu te falei. Tá bem, agora, o que eu faço? Agora você olha para a tela para a resposta. A resposta correta é a letra B. Viu como foi fácil, amigo? Então, bem, o que eu faço agora? Dê seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e, por favor, se inscreve no canal. Isso dá uma força gigantesca para a gente continuar o trabalho. E também vai para o episódio 9, para você ter a revisão toda do Enem. Porque eu fui.